sempre aparece dinheiro é muito importante, de fato. Dinheiro traz felicidade, né? Sim. Você não acha que amor é mais importante que dinheiro, né? Ou saúde? Ele coloca isso aqui, uma coisa. Pode-se fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Não Exato. confunde as coisas. Ele fala, até o livro está marcado nessa parte. É uma fala, um princípio de riqueza, né? Porque eles têm os arquivos mentais e dentro dos arquivos da explicação tem certos princípios. E tem uma hora que ele fala isso, é um arquivo onde ele diz: as pessoas ricas acreditam que podem ter ambas as coisas. A Aham. pessoa de mentalidade pobre, e ele sempre bota mentalidade pobre. Porque às vezes você hoje não tem dinheiro, você se julga pobre, mas a tua cabeça não é de pobre. Você tá com os arquivos mentais corretos. Então, daqui a Boa. 5 anos, tua situação tá muito diferente. Boa. Agora tem o cara que tá com dinheiro hoje, mas a mentalidade dele ainda é de pobre. Sim. Daqui a 5 anos, você vai ter que trocar de lugar com ele, né? O cara com mentalidade boa cresce, o outro decresce. É a questão do termostato que ele fala financeiro. Mas o que ele diz é, quem tem mentalidade pobre julga que ou é uma coisa ou outra. Então isso de ou amor ou dinheiro, ou saúde ou dinheiro, o que ele fala é a mesma coisa que perguntar o que é mais importante, ter o braço Isso. direito ou tua perna esquerda. Ambos são importantes, você tem que abrir Exato. mão de um Sim. para ter outro. Então isso chega bastante lá. Como se, por exemplo, ter mais dinheiro vai te trazer menos felicidade no final das contas, porque traz mais preocupações. Ele também aborda isso. Né? Tem lá os arquivos de riqueza. Pô, a pessoa rica ela se torna maior do que os seus problemas, enquanto a Exato. pessoa pobre é menor do que eles. Sim. Então hoje, lógico que eu tenho preocupações que eu não tinha na época que eu não tinha dinheiro. Uhum. Mas eu também eliminei uma série de preocupações através do dinheiro. Sim. Pô, só esse ano o meu cunhado pegou Covid no começo do ano, teve que ser internado às pressas, ficou muito mal, a conta do hospital deu mais de 100 mil reais. Quem pagou? A gente, porque o plano de saúde do Exército não cobria o hospital que ele ficou. Perfeito. Isso tirou o meu sono? Não, se eu não tivesse dinheiro, eu estaria tirando meu sono até agora, eu pensando que eu podia ter salvado a vida dele, mas não tinha capital pra isso. Cara, a primeira vez que a gente bateu um papo, eu fui na tua casa, não sei quanto tempo tem, uns 3 anos atrás, talvez. Eu lembro que a gente falou sobre isso, porque você teve um problema na coluna e Tive. o que segurou você no tratamento, ficar de boa, foi o dinheiro que você tinha guardado, o Foi o dinheiro que você tinha dinheiro. aplicado. Foi de fato. Então, ou seja, uma preocupação, ou vamos dizer assim, uma questão de saúde foi amenizada, tranquilizada, sei lá, diminuída, porque você fala, putz, do ponto de vista de grana, eu tô de boa. Isso mudou até a dinâmica do tratamento, João. Como assim? Porque funciona assim, hérnia de disco, e eu fui em vários médicos, médicos muito caros, né? Eles falaram assim, depois de um tempo conversando, depois que eu já tinha a deixa que o médico me deu, né? Eu Ah, fazia essa pergunta. Eu falo, tá, eles queriam me operar de início, porque a minha hérnia era gigantesca. Era muito grande. Uma hernia extrusa muito grande, eu não conseguia andar. O meu pé, eu faço aquele. unilateral. Eu tava pegando a perna direita. Minha perna Tá. direita parecia uma antena de rádio, ficava irradiando assim, era horrível. E eu já tava perdendo o movimento do pé. Quando eu faço aquele story de pé no solo, eu sempre faço uma forcinha assim com o dedo pra cima, né? Sim. Esse pé direito não ia mais. E Ah, teve médico falando, se não operar, talvez nunca volte. Esse movimento aqui você pode ter perdido pra sempre. Teve cara que falou que eu ia ficar impotente, que eu ia começar a perder controle de esfíncter se não operasse rápido. tá. Aí teve um médico que me falou, olha, na verdade, como você é um cara novo, se a gente não fizer nada, provavelmente daqui a um ano você tá bem. Só que quem tem um ano pra deixar de produzir hoje em dia, né? Uau. Foi isso que ele falou. E eu pensei, eu tenho. Eu tenho um ano pra deixar de produzir se Muito for bom. necessário. Porque a cirurgia Ander de disco, ela resolveria o meu problema no dia seguinte. Eu sairia andando, pelo que eles falavam. Hum, Tranquilo. Só que é uma cirurgia na coluna, então é sempre complicado, né? Tem um percentual mínimo de problemas, mas quando dá um problema, é um problema sério. Então, se fosse um problema na cirurgia, eu poderia perder o movimento da região ali pra baixo. Mas era uma chance pequena. Porém, acontece de vez em quando. E o ponto é que se eu opero com 30 anos a base da minha coluna, ela fica mais instável. Com 40 eu tô operando o meio, com 50 eu posso estar operando a cervical, com 60 eu tô botando pinos nas costas. Então eles falaram, olha, não dá pra te garantir que não vai ter um outro problema, eles não poderiam garantir nada disso, né? E eu falei, tá, e se eu não operar? Ah, vai demorar bastante tempo, mas provavelmente você vai ficar bem. Então eu falei, então eu escolho fazer um tratamento conservador e esperar o tempo que for necessário. Porque hoje eu tenho capital para poder priorizar a minha saúde antes de ganhar mais capital. Então é aquele ponto, né? O que é mais importante, o dinheiro ou a saúde? Ele até coloca uma frase, um princípio de riqueza, que ele fala que o dinheiro é muito importante nas áreas onde ele tem influência ok. e insignificante onde não tem. Aham. Então a saúde é muito importante, mas eu só pude preservar e recuperar minha saúde porque eu tinha um dinheiro para isso. Cara, isso é incrível. Isso quebra um puta de um paradigma, né? Eu lembro que quando a gente conversou sobre esse assunto, fez muito sentido pra mim. Muito sentido. Agora é o seguinte, nessa primeira parte sobre modelo de dinheiro, mindset, os arquivos que são colocados, como é que foi isso na tua família? Teu pai e tua mãe?
Foi neutro? Foi positivo? Foi negativo? Como é que você classifica isso? Então, ele até fala que ou você sai igual os seus pais, pelo menos igual a um deles, ou sai totalmente oposto por rebeldia. E amo meu pai, minha mãe, nunca deixaram faltar nada pra mim, mas também nunca sobrou muita coisa lá em casa. Porque dentro de perfis financeiros, né, a gente pode falar que tem um cara que é o financista, o cara que é o poupador, a Malu é uma poupadora de fábrica. Sim. Aí você tem a pessoa que é desligada com dinheiro, que é o meu pai, não ligava pra dinheiro, e tinha a minha mãe que era descontrolada. Então quando você casa um desligado com um descontrolado, Dá ruim. um não liga, o outro gasta muito. Então eu cresci numa família onde o normal era ter dívida. Tá. E olhando aquilo eu pensei, eu não quero isso pra mim. Então grande parte dos arquivos aqui, de fato, eu encontrava situações onde eu via, nossa, eu tive um exemplo negativo aqui. Por exemplo, em 96, os meus pais tinham celular. Ninguém tinha celular naquela época. Aquele grandão. Era um grandão, era pra falar entre eles e talvez com a Abílio Diniz, né? Porque era outra pessoa que tinha celular no Brasil. E era caríssimo. Era muito caro. Eu Então lembro. eu não sei por que cargas d'água eles tinham celular naquela época, mas tinham. Não tinha ninguém Então pra falar. vendo aquele tipo de coisa, eu falei, poxa, eu não quero me comportar igual os meus pais nesse aspecto. Em vários outros, minha mãe é uma pessoa ímpar, assim, em termos de generosidade. Meu pai é a pessoa mais culta que eu conheço. Meu pai fica me zoando de homem de poucas letras, né? Aham. Eu leio pra caramba e ele fala, homem de poucas letras, porque ele é muito mais culto do que eu. Só que nesse aspecto financeiro, eles foram um modelo que eu falei, eu tenho que sair diferente disso. Então, meu modelo de dinheiro não pode ser igual ao dos meus pais. O termostato deles estava marcado, naquela época, mudou ao longo do tempo, mas estava marcado para negativo. Porque o normal para eles é não ter patrimônio e tá devendo. Sim. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, eu tenho que mudar. No meu caso, foi o oposto. Meus pais sempre com mindset poupador. Nunca vi nenhum problema na minha casa. Nunca brigaram por causa de dinheiro. Nunca, zero. Eu sempre soube que tinha, não sabia quanto. Eu sempre soube que tinha ali. Meu pai era poupador, minha mãe também. E nunca vi ninguém ligar. Nunca vi dívida. Nem eu, nem meus irmãos. E eu era o... Como é que era? Você chama seu pai? Desligado. Eu era desligado, cara. É tipo, tá bom. Eu dava de ombrinho. Não, tá bom. Esqueci de pagar uma conta. Tem juros. Não, tá bom. E aquilo foi acontecendo e meus pais odiavam essa minha atitude. Odiavam. E eu lembro que minha mãe tinha umas frases, até caberia uma frase da minha mãe aqui. Ela falou assim, filho, quem guarda tem, quem não guarda fica sem. Então, velho, você tá louco. Você tem que guardar. Meu pai também. Pô, cara, você precisa guardar o seu dinheiro assim por diante. No meu caso... Foi o que mais me incomodou no mindset, que não foi o mindset dos meus pais, que era o meu mindset, é que eu era aquele cara que o dinheiro entrava. Eu nunca fui um cara que ganhei pouco, mas eu não via. Ele escoava. Você nem sabia pra onde. Cara, eu não sabia. Eu olhava assim e falei, eu ganhei 6 mil reais esse mês. Tô te falando assim, sei lá, 2005. Que era muito mais grana Muita do que grana. Eu hoje. morava em Santos, sou educador físico. Você ganhava 6 mil reais no mês? 6.800. Em 2005, eu tava pra entrar no exército, eu entrei em 2006. O salário do oficial, depois que ele se formava, era 2 mil, eu pensava, cacete, 2 mil reais. O que eu vou fazer com isso? Me dá um pônei, né? Me dá um pônei. É. Já Eu pensava